Mas eu acho que na questão da latente tem uma outra coisa importante também, que normalmente ela é testada em pacientes que têm uma condição de risco mais acentuado. Então não é um tratamento, é um tratamento para quem é HIV positivo, quem vai fazer um transplante de célula-tronco. Na verdade, todos os transplantes deveriam fazer. Quem é candidato a tomar imunossupressor. Não, medicamentos biológicos para artrite reumatoide. Para artrite reumatoide, se você é diagnosticado com artrite reumatoide e toma o medicamento sem tratamento para LTB, você pode se transformar na doença ativa. Uhum. Então isso é super importante, né? Isso já entrou no setor privado, já está entrando, no público ainda não. Então, mas isso é uma questão de tempo, ao meu ver, porque não tem como você tratar. O Brasil tem milhares de pessoas que tratam artrite reumatoide, né? Tem programas do governo com infliximab, com adalimumab, com várias drogas. E essa combinação desse teste antes é crítico para essa população que não é pequena. E o Brasil trata muito pouca gente de artrite reumatoide. A população é muito maior do que as que são tratadas, de fato. Hoje, o IGRA já está aprovado na Conitec. Já foi incorporado para esses grupos que a Ana Flávia falou. Ele foi incorporado, existiu uma licitação ano passado, nós vencemos. Nós começamos a entregar para o Ministério no final do ano. Em paralelo, fizemos esse trabalho com alguns grupos, entre eles o da Érica, já que quando chegasse o teste no Ministério, já que tivesse alguns grupos que já pudessem trabalhar no primeiro dia. Gerava até um efeito de comparação para os outros, né, estados. Não era nem questão de comparação, era questão de que pudesse capacitar mesmo, porque lembra que com a Covid, que foi uma coisa muito mais necessária, nós tivemos em vários momentos problemas de quase vencimento de teste, vencer o teste com o governo. Então, a gente teve essa preocupação de, olha, nós como empresa, qual que é a nossa missão como empresa? A gente está trazendo tecnologia para ajudar na saúde pública. Então, para mim, não acaba quando a gente comercializou, entrou o dinheiro na empresa. Aquilo tem que funcionar. Isso a gente trabalha muito, de uma maneira muito séria. Isso tem que funcionar. A gente teve um momento, Carlos, que a Costa Rica, que é um país super pequeno, fazia mais testes de LTBI do que o Brasil. Tudo bem, lá tem uma questão do programa de imigração para os Estados Unidos que fomentava isso, mas antes da aprovação pelo Conitec e da incorporação da ANS, que também ocorreu o ano passado, se fazia mais do que aqui. Então isso é quase um buraco negro no Brasil nesse sentido. Os desafios são muito diferentes, né, Marcelo? Igual que você falou, né? Então está incorporado na ANS e está incorporado no serviço público, né? Você consegue fazer um paralelo aí de qual o seu sentimento quando você olha, né, o tempo de efetivamente, né, esse teste, eu costumo dizer assim, se tornar uma política pública, né, Érica? Porque é isso. Hoje a gente está fazendo e validando para que isso se torne uma política pública, e a Érica, né, viu os desafios e tem trazido para a empresa para que a gente consiga realmente ter uma boa adesão. E no sistema privado não, né? São desafios muito diferentes. São desafios muito diferentes, mas também o setor privado tem toda a questão de educação médica, né? Os próprios formulários que o médico precisa utilizar para pedir, eles eram muito restritivos, né? São ainda muito restritivos. Então, para você ter uma ideia, a gente tem uma equipe que faz visitação médica, né? Uma empresa parceira, que a gente teve que explicar os detalhes disso, porque é uma coisa nova, né? Porque senão batia lá a requisição no plano e eles eram glosados, era negado aquele exame. Então isso aconteceu. Então a gente teve, obviamente, quando entrou na ANS, a gente teve um salto de teste do setor privado, mas, de novo, mesmo no setor privado, a gente continua falando da mesma doença, tuberculose, e é uma doença que acomete mais população de baixa renda. Então, no setor privado está se pagando. Tudo bem, para artrite reumatoide não tem essa diferença, né? Acomete todo mundo, dependente do seu nível de renda. Mas teve essa subida e agora a gente viu uma estabilização. Mas ainda existe, a gente vê muito no setor privado essa questão
do médico, né? Então a gente está investindo nisso. Lembrando, a QIAGEN tem um histórico longo disso, desde a época da IDINE com HPV, a gente fez um programa muito extenso de educação médica, e a gente está usando o mesmo conhecimento, investindo um pouco, mudando um pouco o investimento. Fala, HPV é uma coisa super bem estabelecida, agora está na hora da gente investir em tuberculose, que é um outro problema. Então, essa questão de fazer essa avaliação antes de você fazer uma implantação foi fundamental, eu acho. No nosso caso, nós fizemos a avaliação em serviço para verificar quais seriam os gargalos que a gente teria no momento em que a gente fizesse a implantação. Então, a gente verificou gargalos como a questão dos médicos não pedirem o teste. Então, a gente falava, olha, a gente está colocando um novo teste, não, mas... sabe, uma certa resistência. Então, esse realmente foi um dos gargalos que nós encontramos. Outro gargalo foi a questão de um tubo que pudesse fazer uma coleta única, ao invés de coletar em 4 tubos, que são os tubos teste do kit. A gente também encontrou a questão de RH, porque atualmente o setor público, ele teve um deslocamento de pessoas para poder atender Covid e a gente tem ainda uma falta nas outras áreas. Então, a gente conseguiu detectar vários problemas em que no momento em que a gente começou a colocar na rede, a gente já foi tentando solucionar isso. Então, isso ajudou muito. A gente ia conseguir acelerar isso e não foi aquele impacto. Olha, vou colocar, de repente eu tenho que parar tudo. Então, no momento em que a gente começou a colocar os kits para uso nas unidades, a gente foi fazendo isso de uma maneira mais controlada. Apesar da gente não ter um denominador muito bom para a gente entender e fazer uma comparação. Quanto que a gente poderia encaminhar de teste. Essa questão do tubo, que é uma questão central, é realmente muito importante. É nossa meta, né? E isso e a gente sabe, dentro da empresa, a gente vê isso, é importante no setor público e no privado também. Também tem essa discussão do setor privado. Por quê? Só lembrando qual que é o princípio da tecnologia. O teste normal, o clássico, nós coletamos o sangue em 4 tubos distintos. Então, são 4 tubos distintos para se transportar esse sangue. Mais que isso, né, quem está ouvindo, quem já foi num vácuo container aí fazer qualquer exame, não é aquele mesmo tubo que tem aquele vácuo forte que você põe a borboletinha e o sangue jorra para dentro. Não é. Ele entra de uma maneira muito mais lenta. Então, o treinamento em quem coleta, ele é muito mais, mais crítico. E o tubo único, ele facilita, porque é o tubo que traz o sangue do jeito que a gente está acostumado. E aí, aí você gera facilita por um lado, você gera um outro desafio que eu vou ter que separar esse sangue em 4 tubos diferentes do laboratório. Então, você pode fazer isso por robôs. Tem gente que faz isso de uma maneira manual, que é mais complicado. Então, tem essa questão de como que você trabalha a tecnologia. E por isso que o projeto de implementação foi tão importante. Então, você imagina, quando você incorpora uma tecnologia, ou, antes disso chegar no laboratório, isso que a Erika colocou. Então, quando já estava lá, a licitação já tinha um dono, que a gente já tinha ganhado essa licitação, a Erika já estava sabendo que ela ia enfrentar determinados desafios e já estava tentando resolver, né, Erika? Estava assim, olha, a gente vai ter que comprar tubo, quem vai comprar esse tubo? Porque essa é a diferença também do sistema público para o privado. Então, se você vende um kit desse no sistema privado, o cara vai lá, olha e fala, a gente vai comprar esse tubo. Como que você faz isso no sistema público, né? Então, agora, quem vai abrir essa licitação? Quem tem esse tubo? Em quanto tempo esse tubo vai estar disponível? Então, você tem que estar casado, né? Então, eu tenho o kit disponível e eu preciso ter esse tubo disponível também. Em que momento que a gente vai casar isso para que os testes não vençam? Né? Ou com o teste novo, né? Que a gente trouxe uma tecnologia nova. Ou seja, já é o próximo, a geração do IGRA. A gente não é o próximo, a gente não chama de uma próxima geração, porque o TB Plus, que é o quantiferon TB Plus, ele é reconhecido pela OMS. A gente tem muito dado gerado na última década. Então, a gente está falando de um produto que acabou de ser lançado, está começando a ser estudado agora. Dados internos nossos mostram performance equivalente, mas você tem que ir para o mundo real para ver como aquilo se comporta. Mas acho que a grande vantagem desse teste novo que a gente está trazendo é
que você pode fazer, por exemplo, o ELISA precisa de ter 44 amostras para rodar, para você não ter uma perda. Você pode rodar com menos, mas tem perda econômica. E agora esse novo teste você pode fazer um em um, como se fosse um teste rápido. E não é um teste rápido que você lê e some o sinal, ele tem um sinal que você detecta num podzinho. Ele é um point of care. Ele é um point of care. Apesar de demorar os mesmas 24 horas de incubação do sangue. Ele é um point of care, mas ele não tem um resultado rápido. Ele é um teste prático. Entendi. Ele é um a gente chama de teste portátil. E aí você não precisa de estrutura laboratorial. Mas é coleta venosa, né? Hã? É coleta venosa? A coleta é mesmo, é venosa. Por isso que ele não é só que é um tubo só, né? você não precisa ter um laboratório bem estabelecido, você ter uma máquina de ELISA. Então ele facilita isso e você pode fazer de um em um. Então qual que é a conversa com o Ministério possível? Poxa, e no Acre, quantos pacientes vão ser testados? Quanto tempo que os pacientes precisam esperar para montar uma placa para não ter perda para o governo? Porque tem essa questão econômica, a gente sempre olha isso. Não quero que o governo gaste mais o dinheiro do imposto de uma maneira ineficiente. Pô, mas com um teste nosso, que custa o mesmo preço que ele pode fazer de um por um, ele nunca vai ter perda. Mas enquanto isso, enquanto a gente não tem esse teste, a gente inventa novas maneiras. Que dá aqui, né? Inventa novas maneiras para a gente conseguir não perder tudo isso. Legal, não, entendeu? Porque você imagina o que é juntar 22 pacientes para eu fazer uma placa, para não perder teste, né? Então eu preciso entender como que é todo o processo para eu ver aonde que eu posso parar, como que eu posso como otimizar tudo isso. Então, ao mesmo tempo em que a gente aguarda ansiosamente por este teste, a gente tem que fazer a vida... O brasileiro dando o jeitinho dele, né? Isso. Até na saúde pública. Então, a gente tem trabalhado lá no Instituto, existe uma equipe que está trabalhando com isso, fazendo a avaliação do protocolo vigente para o teste, entendendo como que a gente pode fazer com que a rede trabalhe de uma maneira homogênea, que isso é uma coisa muito importante dentro da qualidade laboratorial, mas ao mesmo tempo em que eu não tenha nenhum tipo de perda dentro daquele material. Então a gente está fazendo estratégias, criando estratégias, não somente com o protocolo, mas também com a questão de fluxo de logística, para a gente poder fazer com que isso seja aproveitado da melhor maneira possível.